Hora de falar de esportes, é o bate-papo com o eclético Antônio Carmo. Boa semana, Antônio Carmo, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia aí para você, Cláudio Nicolino, bom dia especial a todos que nos acompanham nesta segunda-feira, iniciando mais uma semana de trabalho. Antônio Carmo, queria começar falando de seleção brasileira. Amanhã, quando estivermos, se Deus quiser, aqui no Bate-Papo Esportivo, o Brasil vai estar jogando com o Japão, jogo que começa às 7h30 da manhã, horário de Brasília, ou seja, a gente deve chegar ali próximo do intervalo, mas eu queria ouvi-lo sobre o primeiro jogo, Antônio Carmo, sobre a goleada sobre a Coreia por 5-0. Eu já ouvi de tudo, desde que pintou o Hexa até que a Coreia não é a melhor baliza, o melhor balizamento. O que você viu do jogo do professor Ancelotti? Diferente e evoluindo aquilo que apresentou nos primeiros jogos, de marcar mais à frente, de tocar mais a bola. Eu acabei vendo um pouco também da seleção, foi no momento que a gente estava falando aqui, Nicolino, conversando no programa sexta-feira, depois deu para ver alguma coisa do segundo tempo e, logicamente, que mais à tarde um resumo geral das coisas que aconteceram. Eu acho que o caminho é o meio termo mesmo, né? O Brasil não é porque ganhou da Coreia por 5-0, pronto, pintou a seleção de novo aí, a maior do mundo. Eu não vejo assim. Mas pelo menos não se atrapalhou diante de um adversário fraco. É bom lembrar, na Copa do Mundo de 2022, o Brasil jogou com a Coreia, Nicolino, lá no Catar, ganhou de 4-1. E tinha feito um amistoso antes com a Coreia, né, ainda com o Tite no comando, lógico, e tinha vencido por 5-0, ou 4-0 também. Preparativo lá para a Copa do Mundo. Então não teve essa dificuldade, que agora também não teve o Brasil na sexta-feira. Mas o que eu penso é o seguinte: se você vai jogar contra um time mais fraco, você tem um time mais forte, mais potente, obrigatoriamente você tem que ganhar esse jogo. Você tem que mostrar a competência necessária. É o que a gente comentava sempre, Nicolino, assim, em termos de grandes times, né? Que é o... Oi. Voltamos aí, Nicolino? Sim, estamos aqui, por favor, Antônio Carmo. Não, aqui travou, aqui achei que eu estava fora do padrão aqui. Mas quando a gente falava de grandes times, Nicolino, a gente cita aí, vamos pegar como exemplo, logicamente, o Santos Futebol Clube, aquela coisa toda, né? Nos anos 60, o Santos, quando tinha um jogo mais fácil, ele goleava. Quando pegava um jogo mais difícil, era uma vitória mais equilibrada. Eu acho que isso se aplica nesse momento aí para o Brasil. Tem que jogar contra um time mais fraco, tem que aproveitar e tem que jogar e tem que fazer um placar bom, mostrar um bom futebol. Mais do que ganhar por 5-0 na sexta-feira, vi eu, Nicolino, no Brasil, tocou bem a bola, fez boas jogadas, marcou bem, teve alguns jogadores que se destacaram, teve um quarteto ofensivo lá, que é esse, que eu não sei se vai ficar para a Copa do Mundo, né? Com o Carlo Ancelotti mantendo os jogadores, o Estevão aparecendo bem, o Rodrigo voltou bem para a seleção, o Vini Júnior fez gol e tal, e aí tem o Matheus Cunha, que pode ser substituído por outro, mas vai se desenhando aí neste início. Acabou a fase de classificação, então agora é o início realmente da Copa do Mundo para o Brasil. Classificou-se, terminaram as eliminatórias, então agora então nesse início o Carlo Ancelotti parece que vai definindo já uma seleção. Tem problemas, jogadores que foram convocados, cortados por contusão, foram embora, aquela coisa toda, mas você percebe, o Casemiro já pode comprar passagem, que vai ser ele, o camisa 5 da seleção. O Bruno Guimarães é outro que cresceu muito aí, já vinha sido convocado, e com o Carlo Ancelotti é o segundo volante, é o jogador que vai ser titular mesmo. Então, aí você tem o Vini Júnior, que é titular absoluto, aí você tem o Estevão, que briga por vaga, o Rodrigo, que vai ver o que vai acontecer da carreira dele, mas estando bem, provavelmente vai ser titular, e ali atrás na defesa, né, voltou o Militão, o gol ainda você não sabe quem é que vai ser o goleiro titular, aquela coisa toda, tem algumas coisas para serem feitas. Pelo menos, o Brasil ganhou bem. Agora imagina se o jogo tivesse sido 0-0, 1-0, aí a gente estaria aí, né, mas não ganha nem da Coreia, não consegue nem ganhar um jogo desse, vai querer o quê na Copa do Mundo? Rafinha tem lugar nesse time? Eu penso que tem, se ele estiver jogando bem aí, como tem jogado, eu acho que ele
Foram um dos principais jogadores do Brasil nesta temporada, do mundo, melhor dizendo, nessa temporada. Então, acho que ele tem vaga aí, sim, precisa encaixar, ou fica no banco, vai entrar. Mas nesse momento, penso que tem, sim. Onde é que vai entrar? Não sei, ali, ver quem é que pode sair, né? O Estevão ainda é muito jovem ainda com seus... Hoje, o Ancelotti, Carmo, pelo que ele tem em mãos, ele jogou sem centroavante de ofício, como a gente diz. Quem andou fazendo a de centroavante foi o Vini Júnior, que não é a dele. O Matheus Cunha é mais Rodrigo pela esquerda, né? Estevão pela direita, o Matheus Cunha é mais recuado. O Matheus Cunha veio armando a jogada. Mas ele sempre, para mim, assim, originalmente foi o centroavante. Então tá lá o Richarlison, tá lá o Igor Jesus, que são jogadores, que eu praticamente não confio para jogar na Copa do Mundo e falar, dá 9 para eles, que eles vão resolver. Vai baixar o espírito do Vavá, do Ronaldo neles, e eles vão resolver a situação. Não acredito. Então, em 70 o Brasil também não tinha centroavante, né? Era o Tostão, e jogou por ali com aquela seleção muito bem montada. Aí depende, muitas vezes a gente já viu isso aí, um time sem ter um homem de área mesmo, um centroavantão, como o Haaland na Noruega, né? que é a referência, né? A bola só vai para ele fazer gols, então você pode trabalhar nesse sentido aí, não vejo tanta preocupação nesse sentido aí. Agora vamos fazer mais um treino amanhã, um jogo treino amanhã contra o Japão, e aí vem aquele detalhe, né? Por exemplo, tá todo mundo aí, os mais fanáticos, os mais animados, né? Bom, agora sim, com essa seleção jogando desse jeito, vamos para a Copa do Mundo e vamos arrebentar. Será que vai? Não sei. Aí chega amanhã, tropeça contra o Japão. O Japão empatou com o Paraguai na sexta-feira. Me parece que está com uma seleção um pouquinho melhor do que a seleção da Coreia. Então, de repente, não joga bem. Aquilo lá tudo foi só um momento, um raio de luz que passou. Não, então tem que esperar, tem que ter um pouco de calma. Ainda tem alguma coisa aí que vai acontecer ao longo dessa preparação para chegar na Copa do Mundo do ano que vem. Vamos acompanhar. Amanhã tem Brasil e Japão, mas assim, deixou um gostinho de quero mais, principalmente no primeiro tempo. O Brasil foi bem e o Rodrigo voltou muito bem para a seleção. Parece bem fisicamente, mais do que isso, né, cara? Bem psicologicamente, né? O Rodrigo sofreu muito, não só fisicamente, mas psicologicamente. Voltou melhor, é um jogador que pode ajudar. E o Paquetá, eu acho que vai para o banco mesmo. Mas vai, ô Antônio Carlos. Vai, esse também é outro, daquela lista, né, que eu falei aí de alguns jogadores que, obviamente, estarão na Copa, a não ser que aconteça alguma coisa aí, sabe que é sempre assim, né? Chegando perto da Copa aí, uma contusão, uma queda gigantesca de rendimento, vai para o banco de reservas, alguma coisa assim, aí lá do time dele não joga mais, aí não é convocado. Mas o Rodrigo estava mal no Real Madrid, chegou-se a cogitar um empréstimo dele, uma saída dele, porque ele não está jogando. Mbappé e Vini Júnior são os titulares, aí o Xabi Alonso resolveu fazer outras alterações e ele ficou fora. Agora veja como é o futebol, como comentamos aqui, né, Nicolini, sobre o Endrick, né? Que no ano passado é o Endrick mais 10 na seleção, na Copa. Pronto. Já que está na Ferroviária de Araraquara ou no Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, viu, Antônio Carlos? Escreve aí. Mas era o jogador para arrebentar. Isso há um ano atrás, um pouquinho mais. Você viu? 1-0 na Inglaterra, gol dele, empatou com a Espanha, gol dele, e não sei o quê. E aí, vamos lá. Aí perde o espaço. E surge o Estevão, né, que é mais novo que ele, é de uma geração dele no Palmeiras, mas veio um pouquinho depois, e que vai ocupando esse espaço que poderia ser do Endrick, né? Que não conseguiu continuar com esse trabalho para ter esse espaço na seleção. E o Estevão, que foi para o Chelsea, está bem lá, está começando bem a sua temporada, vai para a seleção, já está sendo convocado, e tendo a chance de atuar como titular, aproveitou bem, fez 2 gols e deixa o seu espaço reservadinho. O Estevão está aproveitando bem o espaço que está tendo, meu querido Antônio Carmo, e vai que vai dessa forma em busca de conseguir o seu lugar para a Copa. Eu acho que só uma hecatombe não o leva para a Copa do Mundo, que pode ser a primeira de muitas. É um jogador aí de menos de 20 anos, né? O Estevão tem 19. 18 anos. 18 anos, né? Então, é isso, né? Vamos acompanhar. E a gente precisa de sangue novo, é preciso de gente nova
como o Estevão, mas que esteja jogando, que esteja bem, e isso é o mais importante. Muito bom, amanhã Brasil e Japão, vamos ver o que acontece para a gente contar aqui e acompanhar. Aliás, eu vi agora há pouco no Primeira Hora Nacional a palavra do Ancelotti, coletiva foi de madrugada lá no Japão, ele falando que em março ele vai ter a seleção completa, ele tem mais 2 jogos esse ano, mais 2 no começo do ano que vem, e aí ele vai tirar os 25, 26, mas já tem com certeza 20 ou mais, Antônio Carlos, se não machucarem, se tudo estiver bem, devem ir para a Copa, pode chegar alguém aí pedindo passagem, é lógico que Rafinha tem que voltar e jogar para confirmar a presença, mas alguns jogadores, eu não sei se o Pombo vai, etc e tal, eu acredito que no jogo de amanhã ele possa até entrar com esses 4 na frente, mas deve mexer mais logo no intervalo para ver as opções, viu, Carlos? Tem que aproveitar o momento, né? Dizem aí nas notícias que a gente viu que amanhã só muda o goleiro. Ele vai dar uma chance para o Hugo Souza. Jogou o Bento, que praticamente não jogou, né? Fez uma defesa só ao longo de todo o jogo. O Brasil não foi nem um pouquinho atacado pela Coreia. Joguinho bom para garantir vaga esse. Isso aí tá tranquilo, não tem problema, né? Não sujou o uniforme. E o Hugo Souza é um goleiro que, segundo as informações, o técnico Ancelotti tem gostado muito, acha que é um goleiro que sabe defender pênaltis melhor do que os outros, nos treinamentos ele tem visto isso, e no Corinthians ele tem mostrado isso, e que, continuando assim, vai para a seleção, vai para a Copa do Mundo. Tá gostando dele, vai ter uma vaga garantida para ele. Aí tem o Ederson, o Alisson, que vive machucados, ver qual deles é que vai, parece que um dos dois vai, ou de repente vão os dois junto com o Hugo Souza, não sei o que vai acontecer. Mas amanhã a mudança inicial parece que vai ser só essa, troca de goleiro, e o restante é o mesmo time que começou jogando. Aí é interessante para pegar um pouco mais de ritmo, né? E depois, lógico, no intervalo, independente do placar, fazer algumas mudanças para ver também da minutagem, da condições de jogo para alguns jogadores aí que foram convocados. Muito bom, Antônio Carmo. Amanhã, Brasil e Japão, 7h30, a gente acompanha. Fim de semana teve um jogo do Campeonato Brasileiro, Palmeiras jogando em casa contra o Juventude, fez a parte dele 4-1, e aí empatou em número de jogos com o Flamengo, com 2 vitórias a mais e 3 pontos a mais. Se ganhar domingo do... Bom, tem que ganhar quarta-feira primeiro, né? Mas se ganhar os 2 jogos, pode mandar o caneco pro palestra, botar o chopp pra gelar, ou Antônio Carmo? Bom, se ele ganhar do Red Bull amanhã e o Flamengo não ganhar do Botafogo, o jogo é lá no Engenhão, e o Botafogo não é joguinho fácil para o Flamengo também, que teve uma queda de produção aí, convenhamos, por isso foi ultrapassado pelo Palmeiras e tudo mais. Se isso ocorrer e o Palmeiras ganhar do Flamengo domingo no Maracanã, eu acho que daí dificilmente não se manda o chopp ainda, mas já, né, deixa reservado, liga e fala, ó, prepara aí pro dia tal que nós vamos fazer a festa. Aí realmente a vantagem que é de 3 pontos, ela pode ir para 6, 7 pontos, e aí fica realmente muito difícil para o Flamengo voltar a pegar esse Palmeiras aí. Agora o Flamengo, lógico, amanhã, se ele ganha do Botafogo e ganha do Palmeiras domingo, pronto, volta tudo ali na briga de novo, fica praticamente zerado, a vantagem do Palmeiras será uma vitória a mais, e ainda faltando 10 rodadas, quer dizer, tem muito jogo. Claro que esse jogo de domingo aí ganha uma importância muito grande. No primeiro turno, Nicolino, lembro-me bem, o Palmeiras estava 3 pontos à frente do Flamengo, ou 2. E se ganhasse do Flamengo, abriria 5 pontos. Abriria 6, vai. Aí pronto, ninguém mais segura, acabou o campeonato. No primeiro turno, diziam isso. E o Flamengo ganhou no Allianz Parque. E aí equilibrou tudo de novo, aí voltou, assumiu a liderança, aí as coisas mudaram. Então não é assim, ninguém ganha o campeonato do primeiro turno, Nicolino, não tem jeito de falar que já acabou. E agora faltando 10 rodadas, como vai ser domingo, e uma diferença que se ela vai para 6, 7 pontos, aí sim já dá para você começar a dizer que esse time aqui pode chegar ao título. O Palmeiras melhorou muito, impressionante, do nada praticamente. Depois foi eliminado pelo Corinthians, o time só perdeu do Bahia. Fora isso, tem jogado em casa e jogado bem, e vencido com placares elásticos, 4-1 no Inter, 4-1 no Fortaleza, 4-1 agora sábado no Juventude, 3-0 no Vasco, 3-1 no River Plate, e esse jogo de sábado foi interessante, porque jogou com um time praticamente, meio time, então de reserva não, reserva entrou contra o Fortaleza no primeiro tempo, mas sem 5, 6 titulares, e mudanças feitas pelo técnico, tudo deu resultado, o time jogou bem, ganhou, emplacou uma bela vitória, que agora dá a ele uma boa liderança no campeonato, com todos os méritos nesse momento. É isso.
Palmeiras segue mais líder do que nunca no Campeonato Brasileiro. Tem rodada, na verdade, não, amanhã é quarta-feira, meu querido Antônio Carlos. Quarta e quinta do Campeonato Brasileiro. E depois, no final de semana, tem Palmeiras e Flamengo, jogaço marcado para o Maracanã, que deve ter mais de 70 mil torcedores do Flamengo empurrando o seu time. Olha, Camo, vamos falar do que interessa, como diz o outro. Série C. Opa. Rapaz, não faltou emoção, hein? Olha, no grupo dos empates, o grupo B, todo mundo empatou na última rodada. Bom para quem estava na frente, como diz o outro. O Londrina terminou em primeiro com 10 pontos, vai fazer a final com a Ponte Preta. E o São Bernardo, o Bernô, acessou para a Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que é inédito o acesso à Série B do São Bernardo, que é um time jovem. Chegou à Série B do Campeonato Brasileiro, já está na primeira divisão do Paulista há cerca de 10 anos e vai se solidificando como a grande força da grande São Paulo, além dos grandes. O São Bernardo já deixou todo mundo para trás, Santo André, São Caetano, não sei o que, já era esses times todos. E no outro grupo, Ponte Preta e Guarani fizeram o duelo do século, derby, que valia o acesso para o Guarani. Jogo no Moisés Lucarelli, a Ponte fez um gol logo no começo, o Guarani não conseguiu e no final do jogo, indo todo para frente, tomou o segundo e viu o Náutico. Tinha umas 800 mil pessoas nos aflitos, Antônio Carlos. Viu umas imagens aqui, os caras invadiram o campo. Acho que tem gente tomando agora pitu até agora lá no Recife para comemorar o acesso do Náutico contra o Brusque 2-1. Olha o Hélio dos Anjos aí, o eterno, interminável e fantástico Hélio dos Anjos consegue mais um acesso na carreira. Esse homem deve ter uns 15. Antônio Carlos, ele é fantástico, ele levou o Timbu depois de 3 anos de volta para a Série B. E o Náutico, quando subiu da última vez, subiu nos pênaltis. Dessa vez foi no pênalti, né? Porque estava empatando 1-1, empate e dava a vaga para o Guarani. Mesmo perdendo o jogo, com o empate lá, o Guarani estava subindo. O Náutico fez 1-0, tomou um empate, aí teve um pênalti mais pro final do jogo. O Náutico fez 2-1 e garantiu o acesso. Você falou do Hélio dos Anjos, né? Que tem cara do Náutico, o jeitão, né, tal, para ser o técnico do Náutico. É um técnico que rodou muito aí no futebol brasileiro, um dos veteranos do futebol brasileiro, e a gente vê como técnicos, Nicolini, o Roger, aquele centroavante, foi centroavante do Palmeiras, São Paulo, Ponte Preta, ele é o técnico do Londrina, subiu com o Atlético o ano passado, da Série C para a Série B. Aí ele rodou, ele estava no Primavera de Indaiatuba o ano passado, jogou contra São José, contra Taubaté. Aí depois ele já tinha tido outras passagens, foi para o Atlético, subiu com o time, aí depois rodou esse ano, foi para cá, aí no Londrina agora, colocou Londrina na primeira divisão, na segunda divisão, voltou Londrina, o Tubarão, para a Série B do Brasileiro. E do São Bernardo, o técnico é o Ricardo Catalá, que fez bom trabalho no Mirassol, em alguns tempos aí, depois saiu, e já está já tinha subido, né, com o Mirassol também, em outras divisões. É um técnico também que está mostrando o seu trabalho. E na Ponte Preta é o Marcelo Fernandes, aquele que era do Santos, foi para o Guarani, não deu certo no Guarani, foi para a Ponte Preta, deu certo. Ponte Preta pegou ele no Guarani quando ele foi mandado embora e deu certo lá. Enfim, lá no grupo do Londrina também, o Londrina subiu junto com o São Bernardo, e o Floresta, né, que empatou com o Caxias, fora de casa 1-1, se o Floresta tivesse vencido o jogo, ele subia, né? Porque ele ia para 9 pontos. E aí tirava o São Bernardo, mas não conseguiu. E aí o São Bernardo, com o empate, garantiu o seu acesso. São Bernardo tem no gol o Vanderlei, aquele que foi do Santos também. Veterano goleiro, que já rodou por aí, por tantos times aí. O goleiro está jogando, não sei se é titular. Já está com uns 42 anos, acho. Eu não acho que não chega a isso. Mas parece o Rodolfo Rodrigues, de barba. Barbudo, assim, tá lá. Jogando no São Bernardo, né, atuando por lá. E alguns jogadores conhecidos, obviamente, o Elvis, veteraníssimo, né, não morreu, continua comandando a Ponte Preta. Não, tá na Ponte Preta. Tá na Ponte Preta, continua jogando lá também. Mais forte que jogador. Pode ficar aqui. Mas ele é jogador que sabe pôr a bola, Antônio Carlos, diferenciado. Para uma Série C, para uma Série B, é aquele cara que não corre, mas você recebe a bola 30 metros, põe o cara na cara do gol, cobra escanteio, cobra a falta.
E é preciso um jogador desse, muitas vezes, no interior, num campeonato mais aguerrido, aquele poço, né, de técnica ali. E o Elvis tem isso, apesar de estar gordinho há bastante tempo. A experiência ajuda e comanda o trabalho dele no meio-campo da Macaca, né? Bom, Ponte Preta e Londrina então farão a final do campeonato, primeiro jogo em Londrina, segundo em Campinas, para ver quem será o campeão da Série C, e os 4 que subiram aí, então vão para a Série B do ano que vem. O Guarani bate na trave, quase volta, mas não volta, e vai de novo remar para ver o que acontece para o ano que vem, esse campeonato da Série C, que o ano que vem já terá 4 clubes a mais, né? Já tem mudanças que a CBF está fazendo aí, vamos esperar depois as definições, mas parabéns aos 4 aí, às torcidas e aos clubes. Meu querido Antônio Carmo, e na Copa Paulista, rapaz? No torcedor do 15 de Piracicaba, os velhos foram 5. No hospital também, né? No final. Não, 15 mil pessoas no Barão de Serra Negra, completamente lotado, público pagante 14.600, uma coisa de louco. Lá encheram o velho Barão de Serra Negra. Bonito. E fez 1-0 e precisava de mais um. Tava indo para os pênaltis e no último lance, um cruzamento, o zagueirão subiu. Mas subiu bonito, se ouvir. Subiu bonito, testou, e aí o estádio quase veio abaixo, 2-0, e o 15 foi o campeão da Copa Paulista, vai disputar a Série D ano que vem, já falou isso, meu querido Antônio Carmo, e por Primavera fica bom demais, que já estava na Série D pelo Paulista e vai na Copa do Brasil pela Copa Paulista. É Primavera! Na Série D não vai, Nicolinho, o Primavera. O Primavera subiu para a Série A1 do Paulista, né? Vai jogar o Paulistão pela primeira vez e já tem uma vaga na Copa do Brasil. Dá para ganhar um bom dinheiro, pode ser eliminado logo na primeira fase, na segunda, não tem problema, é um bom dinheiro que o Primavera vai ganhar. E o 15 tornou-se tricampeão da Copa Paulista. Você vê como que o campeonato é importante, né? Todo mundo mostrando, todo mundo falando, é um campeonato que realmente tem o seu peso, porque garante vaga aí para a Série D, que é o caso do 15 de Piracicaba, que está na Série A2, né? Não conseguiu subir, será adversário do São José, do Taubaté, o ano que vem mais uma vez, e depois terá um calendário nacional com Série D, não sei se joga Copa Paulista também, naquele esquema de não deu certo aqui, a gente busca uma vaga por ali, aquilo que pode acontecer. Então, merecido aí o 15, que tem ao longo desses últimos 3, 4 anos, irmão, batido na trave, não sobe, chega na Copa Paulista, para na semifinal, dessa vez deu tudo certo. Manteve lá o gaúchão Moisés Eguert de técnico, ele que não conseguiu subir com o 15, perdeu do Ituano no Paulistão da Série A2 este ano, e agora consegue um ótimo resultado, uma grande campanha. O meu palpite para o jogo de sábado era pênalti, viu, Nico? Porque o 15 não faz gol, o 15 só ganha de 1-0. O 15 tem uma dificuldade. Precisou do zagueiro, né? Então, para fazer o segundo, né? E aí vai ser 1-0 e vai para o pênalti aí, porque o Primavera também, fora de casa, não tá essas coisas. Mas surgiu lá o zagueirão no final e o 15 ganhou, e merecidamente mesmo, ganha esse campeonato aí. Aí, parabéns ao 15 de Piracicaba. Olha, Antônio Carmo, a Série B, 32ª rodada, no sábado, Atlético e Goiás 1-1, e o Goiás está despencando, hein? O Goiás está despencando, tá? E abre o olho na reta final, alguns sobem, outros despencam. Olha o Novo Horizontino aí, ó, 3-0 ontem no Operário, não vai durar muito o Alex não, tá? Não. Pode escrever aí que eu acho que não termina o campeonato. Também acho. O Vila Nova ganhou do Amazonas 1-0. O Criciúma, que segue na briga, está em segundo lugar, conseguiu uma vitória importantíssima contra o América. O Cuiabá voltou para a briga, Antônio Carmo, porque ganhou do Coritiba por 1-0, está a 3 pontos do Goiás. Né? O Goiás, que é o quarto colocado com 52, o Cuiabá tem 49. Com essa vitória, entrou definitivamente na briga. Hoje, Volta Redonda e Atlético Goianiense, CRB e Ferroviária. Amanhã tem o clássico Repá-Mando do Paysandu, vai ser no Mangueirão. Chapecoense e Botafogo, a Chapecoense que pode beliscar a vice-liderança, e o Atlético Paranaense vai pegar o Avaí, meu querido Antônio Carmo, e é ganhar ou vencer, para voltar aos 51 pontos e ficar ali rondando o G4. Se começar a abrir 4, 5 pontos,
Não entra. Não. E precisa vencer de qualquer maneira. O Avaí já cumpre tabela com 43 pontos, vai conseguir mais 3, 4 pontinhos e se manter na Série B. Eu acho que nesses jogos aí que você falou, o Remo, o CRB, se ele ganhar, vai 49, entra na briga, e até amanhã, para terminar a rodada, né? O Clube do Remo, lógico, nesse repasse sensacional aí, se ele ganhar, ele entra definitivamente para brigar por uma vaga de acesso e praticamente rebaixa o grande rival Paysandu. Veja você que peso que tem esse jogo amanhã lá. Bom, na rodada do fim de semana aí, a grande vitória, sem dúvida alguma, do Novo Horizontino, 3-0 no Operário, volta para o G4, não vai perder a vaga no G4, mesmo que a Chapecoense ganhe o seu jogo do Botafogo hoje, o Novo Horizontino ficará no G4, porque o Goiás só empatou, Coritiba perdeu, e aí as coisas seguem, ainda tem muita definição para quando parece que está tudo resolvido, Nicolini, Coritiba perde o jogo. Que vai subir, deve subir, porque sobe em 4, ele tem uma boa vantagem, mas a vantagem já foi maior, agora a vantagem é de apenas 6 pontos para o quinto colocado, sendo que a Chapecoense tem um jogo a menos, a vantagem pode cair para 4 pontos, porque ficaria o Goiás, né, com 52. Então Coritiba, que parecia já estar tudo resolvido, tem que tomar cuidado. Perde mais 2, 3 jogos aí, não volta mais. Aí tem que buscar a recuperação. Tem muita coisa para acontecer. Essa Série B está bem interessante. Bem interessante e muito emocionante. E a gente vai contando tudo aqui, Antônio Carlos. Teve um monte de jogo na Europa. Amanhã a gente fala mais aí das eliminatórias da Europa que seguem. A Itália ganhou, está sobrevivendo, tentando ainda ir para a Copa. A Dinamarca acho que vai também. E vamos nessa, Antônio Carlos. A Holanda caminha passos largos, a Suíça que ganhou da Suécia, a Suíça se ganhar hoje, dependendo do outro resultado, já carimba a classificação, a França também, Nicolini, ganhando hoje, garante a classificação. Portugal também amanhã, se vencer, já vai para a Copa, então agora já está chegando na reta final, é a antepenúltima rodada da Europa, no mês que vem as 2 últimas rodadas, né, para a gente conhecer aí. Na África, várias seleções garantiram vaga, Cabo Verde joga por um empate para garantir a sua classificação hoje, Gana garantiu vaga, Egito, Marrocos, aquele pessoal que a gente já está acostumado a ver, e vamos vendo aí as seleções que vão colocando o pezinho na Copa do Mundo do ano que vem. São 48 seleções, por enquanto 21, nem metade ainda, garantiram oficialmente as suas vagas, né? Mas da Europa alguma coisa vai se definir até amanhã. Vamos ficar de olho, Antônio Carmo, a semana só está começando. Excelente semana para você, meu amigo. Amanhã a gente volta. Muito obrigado, Cláudio Nicolini. Para você também e aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima semana, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando.